E aí a Ana trouxe uma palavra aqui que ela é chave para iniciarmos o terceiro módulo que está vindo a seguir, que é sobre leitura de estresse sistêmico. Porque aqui, nesse módulo, nós aprendemos o que é o frágil, o que é o robusto e como que nós, enquanto líderes, podemos ajudar esses dois tipos de perfis a assumir uma postura de antifragilidade e aprender com o estresse. E aí a gente entra no cenário do estresse saudável que a Ana explicou. E ela trouxe essa fala importantíssima do ler pessoas e que isso faz parte da responsabilidade que é a liderança, porque isso ancora no nosso módulo 3 sobre leitura de estresse sistêmico, que é uma forma de ler o estado emocional do time e agir preventivamente a ela. Vamos agora para a parte final do treinamento, que é o módulo 3 de leitura de estresse sistêmico. Nesse módulo, nós vamos desenvolver a habilidade de identificar, interpretar e agir sobre os sinais de tensões na equipe e agir preventivamente. Para esse módulo, pessoal, eu trouxe um estudo interessantíssimo sobre comportamento humano e que vai nos ajudar a entender sobre como que podemos manusear o estresse a um nível macro de times, tá? E aí esse estudo, ele é de Yerkes e Dodson, são dois psicólogos norte-americanos que queriam estudar qual que é a relação entre estresse e performance. Porque a Ana explicou pra gente que estresse é saudável e a gente entendeu isso, que é importante. O estresse, ele nos faz agir. Só que existe um limite para isso. E a ideia de estudo aqui do Yerkes e Dodson era entender aonde está esse limite e como que isso pode ser aplicado ao comportamento humano e à performance do trabalho. Olha que interessante. Como que eles fizeram isso? Eu vou trazer um pouquinho de como foi esses estudos. Eles fizeram usando camundongos, onde eles colocavam esses camundongos dentro de um compartimento e eles precisavam encontrar a saída certa desse compartimento. Vamos pensar um labirinto. É que não era necessariamente um labirinto complexo. Ele tinha duas saídas, uma certa e a outra errada. E ele queria entender que estímulo deveria dar para esses camundongos para que eles saíssem na saída correta de forma mais rápida, né, de forma mais eficaz. Como que foi esse estímulo? Eles começaram a dar leves choques nesses camundongos para entender a resposta que eles davam diante desse desafio. E aí, quando o ratinho ele ia para o caminho errado, ele era estimulado com choque, para mostrar para ele que ele estava no caminho errado. E aí, o primeiro ratinho, que ele recebia choques devagar, aquele choquinho mais fraco, quando ele ia para o caminho errado, a resposta dele de correção ao erro era menor. Então ele ficava mais tempo no erro, tinha uma motivação muito baixa para corrigir aquele comportamento. Já o segundo ratinho, ele dava um choque mais forte quando esse rato chegava na saída errada. Isso fazia com que esse ratinho corrigisse a rota mais rápido e isso para o caminho mais certo. Isso fazia com que esse rato corrigisse a rota e fosse para o caminho mais certo de uma forma mais rápida. E aí o que eles pensaram? Opa, se eu estou dando um choque mais forte e ele está corrigindo o caminho dele mais rápido, então se eu der um choque ainda mais forte e de forma mais constante, ele vai entregar o resultado mais rápido. Esse era o padrão ali, né? Vamos pensar que era o pensamento mais coerente, pensando nessa linha de raciocínio. Quando eles tentaram dar choques mais fortes no ratinho para que ele entregasse o resultado mais rápido, aconteceu um inesperado. Ao invés desse ratinho sair mais rápido para o caminho certo, ele confundiu aquele estímulo de estresse mais forte como uma ameaça. Então, ao invés dele sair mais rápido, ele se encolheu, ele começou a ficar assustado, começou a ficar com medo e não conseguiu sair pela portinha certa. E aí, eles pegam todo esse estudo, claro que foi um estudo muito maior, teve mais ensaios, aqui eu estou trazendo de uma forma bastante resumida, mas o que eles queriam dizer com isso? Que existe um nível certo de estímulo de estresse para que se alcance um resultado esperado. Menos do que isso, a gente tem prejuízo na entrega de resultado. Mais do que isso, também tem um prejuízo. E aí gerou-se esse gráfico que está na telinha de vocês, que é a curva de estresse de Yerkes e Dodson, ou lei de estresse de Yerkes e Dodson, que é a relação de performance e estresse, onde o estresse insuficiente tende a levar a um cenário de procrastinação e um estresse muito alto
leva a um estado de ansiedade, frustração e até burnout. Mas entre esses dois, nós temos uma zona adequada de estresse, aonde nós entregamos a nossa melhor performance. Então nós entendemos aqui, por meio desse estudo, aquilo que a Ana já veio trazendo para a gente nesses outros 2 últimos módulos, que o estresse é importante, que o estresse nos faz movimentar diante de desafios, só que a gente precisa dosar ele da forma correta, porque se eu tiver pouco estresse ou muito estresse, eu tenho prejuízo, né, no meu objetivo, no meu resultado. E aí vocês me perguntam, mas Rafael, como que eu uso isso na prática com a minha equipe? Como que eu posso fazer essa leitura do meu time e saber aonde cada um está nesses 4 cenários da curva de estresse? Vai aparecer na telinha de vocês, pessoal, um mapa de sinais de estresse. O que é esse mapa? Ele traz algumas evidências, alguns sinais que mostram aonde a pessoa está dentro da curva de estresse. Olha só os exemplos. Zona verde, estresse insuficiente, tende a ser aquele colaborador que responde pouco no dia a dia. E aí não é responder pouco em comunicação, tá? É responder pouco na entrega, na disposição, na comunicação também, aí na questão de interação. É aquela pessoa que demonstra pouca energia para entregar aquilo que se precisa. Entende, tá, pessoal? Claro que aqui a gente está fazendo uma análise bem macro. Precisa fazer aquela etapa anterior que falamos sobre fazer perguntas sobre a pessoa, fazer essa leitura sobre a pessoa, tá? Aqui é uma análise geral. Então, a pessoa que ela tá te dando pouca resposta no dia a dia e você precisa de um resultado que ela não está entregando, qual que é a ação ideal sobre ela? Dar um pouco mais de estresse. E aí não me entendam errado, não é dar bronca, não é aquela pressão exagerada. É saber o que estimula aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo. Se é uma pessoa que não te responde tanto, que não te dá muito retorno do dia a dia, é aquela pessoa robusta, que está com aquela muralha entre vocês dois, é você começar a exigir dela no dia a dia, e de uma forma às vezes até sutil, aquilo que ela não entrega. Então, se ela não se comunica tanto com você, vai lá e começa a se comunicar mais com essa pessoa. Pede para outras pessoas interagir mais com ela e começa a perguntar mais para essa pessoa. Se ela te dá pouco retorno, você pergunta mais. Isso é uma forma de estimular um estresse na outra pessoa. Rafael, a questão com o meu agente, né, com o meu colaborador é comportamento. Como que eu posso estressá-lo para que ele mude o comportamento? Demonstrando para ele o que é um bom comportamento, fazendo com que o contexto em que ele esteja apresente o comportamento ideal para que ele se sinta de alguma forma impressionado sobre aquilo. É como eu estou falando, não é necessariamente uma bronca. Tá? Às vezes é você mudar o ambiente, mudar os estímulos que você está dando para que ele entenda qual é a resposta ideal para o cenário que ele está. Claro que em alguns outros momentos vai exigir um feedback, vai exigir uma correção, depende daquilo que ele precisa entregar e não está entregando. Então aqui é o cenário da pessoa que está com estresse insuficiente. E aí a gente tem a zona amarela, que é a zona ideal. É a pessoa que está com estresse adequado. Sabe aquela pessoa que ela conversa com você sobre aquilo que ela está fazendo? Você dá um desafio e ela conversa com você sobre o desafio, fala quando está dando certo, fala quando não está dando certo. É aquela pessoa que demonstra energia para trabalhar, energia para estar aqui com você. E ela faz questão de mostrar que está aqui. Essa é a pessoa que ela tende a estar em uma zona de estresse adequada, tá? O nível de desafio que você está dando para ela é o nível de energia que ela tem para corresponder àquela entrega, tá? Esse tipo de colaborador, ele precisa também ter um acompanhamento. Quando eu falo acompanhamento, não é estar do lado, mas é estar de olho, para que ele não vá para a terceira zona, porque é muito fácil que a zona amarela, ela vire uma zona laranja. Olha só, pessoal, é muito sutil essa mudança. Como que é uma pessoa que está numa zona laranja, que é uma zona de estresse elevado? Lá no gráfico, vocês perceberam que tanto a zona amarela de estresse adequado e a zona laranja de estresse
alto, elevado, ambos estão entregando bons resultados? Então, muitas vezes, quem é líder não está percebendo que aquela pessoa está no estresse, que pode ser que ela não está dando conta mais, porque ela está entregando ainda. Eu vou fazer aqui um exemplo. Sabe quando você começa a entregar bons resultados, você começa a fazer um bom trabalho e a empresa começa a confiar mais em você? Ela começa a te dar mais responsabilidades, não é? E que é natural. Você está entregando bons resultados. Então a empresa vai querer que você assuma mais outras, porque ela quer aquela qualidade de entrega. E nós que entregamos aquela qualidade, né, aquela qualidade legal, aquela entrega bacana, nós temos esse senso de responsabilidade e a gente quer entregar mais também. E aí você soma os dois. Mais demanda chegando, mais responsabilidade eu vou querendo abraçar. Só que chega um momento que se eu não perceber qual é o meu limite, eu posso cair nesse cenário de assumir mais responsabilidades do que eu dou conta. E aí a gente vai começando a entregar a muito custo. É por isso que essa zona de estresse adequado e estresse elevado, ela é muito tênue, essa linha. E o líder precisa ficar muito atento, porque é nesse momento que a gente corre o risco de perder um bom profissional. E aí, Rafael, como que eu consigo perceber se o meu bom colaborador, ele está numa zona adequada ou o estresse está sendo um pouco maior para ele? Sabe quando aquele colaborador ele fazia muito bem o trabalho e agora ele está começando a errar coisas que eram básicas antes? Sabe quando ele começa a ter um pouco mais de irritabilidade? Quando ele começa a ter um pouco mais de fadiga, você percebe ele mais... ele reclama um pouco mais, ele começa a descumprir alguns prazos que ele não descumpria antes. É pequenos erros, tá, pessoal? Aqui começa a aparecer mais os pequenos erros. Pequenos erros consistentes, né? Repetidamente, ele é um sinal de que você está perdendo, né, energia de uma forma desproporcional, tá? Não está mais calibrada com o nível de desafio que você tem. Você está perdendo mais. Então você está ficando mais desatento a coisas que antes eram simples. Nesse momento é importante que o líder faça uma intervenção com aquele colaborador. Que seja uma gestão de tempo, uma gestão de tarefa, que seja um momento de descanso, um alinhamento. Porque se deixar, a gente corre o risco desse colaborador entrar na zona vermelha, que é a quarta zona, que é o estresse excessivo, é o burnout, tá? É quando a pessoa não dá conta mais. E aí você pode perceber no gráfico que o resultado ele despenca. Diferente do primeiro, aonde ele não entrega porque não quer, aqui no final ele não entrega porque não dá conta. E aí é o corpo, tá, pessoal? Não é nem decisão. A pessoa não dá conta de entregar mais, porque ela excedeu o limite de energia que ela poderia dar. Aí ela esgota. A gente fala do esgotamento mental. É isso, esgotou, não tem mais energia. Por isso que é muito importante que a liderança não deixe chegar nesse cenário, porque a partir daqui é muito difícil reverter essa pessoa. Então, qual que é o cenário ideal, Rafael? Vai aparecer na tela de vocês uma curva chamada ciclo de estresse saudável e descanso. A gente talvez seja um dos painéis mais importantes desse treinamento. Olha só, estão percebendo que é uma curva que sobe até o pico e em seguida ela desce na mesma proporção? O que significa isso? É a forma como fazemos gestão emocional do time. Na verdade, é a forma como deveríamos fazer, né? Como que funciona isso, Rafael? Me ajuda a interpretar isso aqui. Tá vendo que a curva ela sobe? Isso significa que chega um momento em que eu preciso estressar o meu time porque eu tenho uma meta para entregar. Eu não posso fazer as coisas no meu tempo, igual o ratinho lá que não recebe o choque. Ele saía ali na hora que ele quisesse, mas dentro do nosso contexto de trabalho, eu não entrego a meta quando eu quero. Eu não entrego o projeto quando eu quero. É quando a empresa precisa, é quando está acordado aquela data, é quando é daquela forma que tem que fazer. É a forma saudável de ser feita. Então eu preciso estressar a minha equipe para que ela responda com o senso de urgência adequado. E aí esse estresse vai vir de várias formas. A cobrança, uma reunião de entrega de resultado, né? Tem diversas formas aí da gente fazer essa pressão saudável. Só que olha o que é importante. Na mesma medida que eu estressar o meu colaborador, é a mesma medida que eu vou reconhecer e permitir o descanso. Olha que importante isso, pessoal. A
A mesma medida que eu estresso minha equipe é a mesma medida que eu permito descanso e faço reconhecimento. Rafael, por que isso é importante? Porque nós somos seres humanos e a gente tende a juntar um estresse no outro. Por exemplo, né, eu venho trabalhar, eu tenho meus estresses lá de casa, meus estresses na minha faculdade, meus estresses pessoais. E isso vem junto com o trabalho também, é natural. Eu aqui do meu trabalho, ele vai para casa também. Se eu não ajudar o meu colaborador a encerrar o estresse naquilo que eu tenho controle, que é o trabalho, ele vai somar uma coisa na outra e ele vai acabar preso nesse pico de estresse que a gente aprendeu que é o estresse crônico. E aí isso prejudica a performance da pessoa. Então sim, nós temos que ajudar as pessoas a encerrar esse momento de estresse. Como que a gente encerra esses momentos de estresse aqui no trabalho? Entregou, fez a entrega daquele projeto, entregou a meta, não deixe de reconhecer aquela entrega. A pessoa precisa perceber que aquele desafio, ele foi cumprido, ele foi alcançado. É como a Ana explicou sobre a respiração consciente, a gente puxa o fôlego para correr. Corri, cheguei no final, eu tenho que soltar esse ar, porque eu tenho que falar pro meu corpo que eu alcancei, eu posso descansar. E isso a gente faz por meio de um bom feedback, de um reconhecimento, de falar pro pessoal, deu certo hoje, hoje é sexta-feira, eu tô gravando esse treinamento numa sexta-feira, então eu vou usar como exemplo. Sexta-feira, pessoal, essa semana alcançamos a meta. Semana que vem a gente fala dessa que a gente não conseguiu. Na semana que vem, aqui, parabéns por aquilo que deu certo. Isso foi bom. Segunda-feira a gente pensa num plano de ação para melhorar o que não foi. Pessoal, é isso, é não deixar as pessoas ficarem com aquilo que não foi entregue, com aquilo que foi problema, com aquilo que deu errado na cabeça, porque isso soma uma coisa na outra e vira estresse crônico. Então lembrem-se sempre, na mesma medida que eu vou estressar minha equipe, eu preciso estressar para a entrega, é a mesma medida que eu vou fazer a pessoa descansar e vou reconhecê-la pela entrega. Se eu consigo fazer esse ciclo, eu estou fazendo uma boa gestão emocional da pessoa, reconhecendo que vai ter um estresse e é importante, mas também vai ter o reconhecimento. Isso me faz ser um líder coerente, o líder que estressa e o líder que reconhece. E eu espero que esteja fazendo bastante sentido aí para vocês, porque a gente está encaminhando para o final do treinamento e eu vou trazer para vocês, Rafael, como que eu faço então para eu começar a ler de uma forma rápida aqueles sinais que você trouxe lá no mapa de sinais de estresse? Porque a gente às vezes bate o olho, conhece um ou outro colaborador com mais intimidade e eu começo a perceber, ele está estressado, baseado naquele mapa. Mas tem pessoas ali que a gente não conhece tão bem. Tem alguma forma de eu mapear a emoção do meu time? E tem, pessoal. Aqui eu trouxe para vocês chamando de check-in de pulso emocional, mas é só um nome bonito para pesquisa de clima, tá? Ou seja, é você fazer perguntas periódicas para a sua equipe, perguntando sobre o sentimento, mas claro, ancorado com a realidade da pessoa. Ou, como exemplo aqui, tá na telinha de vocês. Gente, é chegar numa sexta-feira ou é chegar no final do dia, às vezes me dá uma única pergunta. Como você se sentiu no trabalho essa semana? O que te ajudou a performar? O que te atrapalhou? Quando você tem essa rotina de perguntar para o time como eles estão se sentindo sobre as coisas, o que você está fazendo? Você está antecipando o cenário de crise emocional. Você está ajudando essas pessoas a trazerem para fora aquilo que às vezes ela está escondendo. Ou às vezes é aquilo que ela está comentando com outras pessoas, está fazendo ruído, está fazendo, às vezes vira uma fofoca, vira um conselho errado de um outro colaborador. O que você está fazendo? Você está puxando para você o possível problema que pode virar ali um problemão na semana seguinte. Então, quando você manda essas perguntas, periodicamente você ajuda as pessoas a falarem de forma antecipada aquilo que é dor, aquilo que é problema, e aí você tem condições de se preparar para isso. Então manda uma perguntinha que seja ali no grupo do time, como vocês se sentiram no trabalho essa semana, me responda no privado para que a pessoa tenha mais segurança para responder, manda um forms, enfim, tem diversas maneiras de se fazer essa pesquisa. Mas é importante que você ajude as pessoas a comentarem sobre a semana, sobre o dia, sobre o período, tá? Essa é uma forma da gente mapear as emoções do meu time.
E aí, ok, Rafael, como que eu faço para reduzir carga de estresse então? Entendi aqui que meu time, eles estão passando por um alto nível de estresse. E que eu estou trazendo esse exemplo porque é o mais comum, tá? Equipes com alto nível de estresse. Como que eu ajudo essas pessoas a reduzir essa carga? Você trouxe lá do reconhecimento, né? E é isso mesmo, tá, pessoal? O reconhecimento, ele é uma das formas de reduzir carga de estresse. E aqui eu trouxe de uma forma mais ampla, tá? Tá aparecendo na telinha de vocês. Ritualizar momentos. O que é ritualizar momentos? Criar momentos com a sua equipe que simbolize alguma coisa. Que simbolize uma entrega, que simbolize a conquista de algo, que simboliza um evento social de integração entre os colaboradores. Ou seja, toda sexta-feira, faz uma reunião com todo mundo para celebrar o que foi conquistado, né? Tira um momento do mês para fazer ali um lanchinho com o pessoal, enfim. Cada time, dentro das suas condições, pode criar as suas ações de ritualizar momentos. Por que isso é importante? Para que você ajude a pessoa a tirar, né, essa zona de estresse que é constante no dia a dia, né? Ajuda a pessoa a trazer um pouco mais de leveza, ajuda a pessoa a interagir com o outro, você começa a conhecer muito mais o seu colaborador e principalmente reconhecer as pessoas, né? É reconhecer as entregas. Quanto mais você reconhece as pessoas, mais confiantes elas ficam para superar os desafios. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de autoestima, né? O que é autoestima? É a forma como nós nos avaliamos. Quanto mais, né, quanto melhor eu me avalio, mais eu me sinto confiante para fazer as coisas. E sabe qual que é a base da autoconfiança? É a minha capacidade de ver vitórias na minha vida. Quanto mais vitórias eu consigo enxergar, mais confiante eu fico diante dos problemas que aparecem para mim. E o contrário também é a mesma coisa. Quanto mais eu me sinto incapaz diante dos meus problemas, quanto mais eu fico prestando atenção naquilo que não deu certo, mais eu fico vulnerável diante dos problemas, mais vulnerável eu fico diante do estresse. Então, reconhecer as pessoas, dar bons feedbacks, é uma excelente forma de ajudar as pessoas a terem autoestima. E são feedbacks reais, tá, pessoal? Não é quantidade de elogios, é a qualidade do elogio. É você chamar aquela pessoa que tem uma boa comunicação e mostrar para ela o porquê que a boa comunicação dela traz bons resultados. Por que aquela pessoa que se veste bem representa algo importante para a empresa? Por que aquele bom comportamento ajuda no clima da empresa? É você trazer elogios reais sobre a pessoa, porque a partir disso ela começa a reconhecer aquilo como força e isso ajuda na autoestima. Pessoa com autoestima tem mais confiança, pessoa mais confiante tem mais energia para lidar com os problemas. Por isso que ritualizar esses momentos é muito importante. Crie rituais ali que ajude a reforçar os relacionamentos, reforçar a imagem da pessoa e reforçar a cultura daquele time. Pessoal, é isso o treinamento. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Nós aprendemos lá no módulo 1 sobre as emoções, o que são as emoções, o que cada emoção diz, né, sobre o momento, o que cada emoção pede para você. A gente entendeu sobre estresse, que estresse ele é importante, que ele nos ajuda a movimentar diante dos desafios. Já no módulo 2, nós aprendemos alguns nomezinhos, né, sobre reações ao estresse. A gente sabe que tem pessoas que são mais frágeis diante dos problemas, outras são mais robustas, e que a melhor forma da gente trabalhar essas duas pessoas é trazê-las para uma mentalidade antifrágil, que é adotar uma postura de aprendizado diante de um problema. E que a gente faz isso por meio de quê? Fazendo boas perguntas. O líder que desenvolve pessoas é aquele líder que sabe fazer perguntas para o seu colaborador, para que ele pense por conta própria sobre as coisas que acontecem na sua rotina e a partir disso a gente consegue boas respostas. E aqui no terceiro momento nós aprendemos sobre leitura de estresse sistêmico. Como fazer a leitura do estresse no meu time, agora falando a nível macro de equipe, e eu agir de forma preventiva para que eles não entrem no cenário de estresse, né, excessivo, demasiado, e se mantenham num estresse saudável para que o resultado aconteça ali no final do dia.
Obrigado por ficar aqui conosco até o final e a gente se vê no próximo workshop. Um abraço.